Meus irmãos queridos, os nossos pastores, Jefferson e Cláudia, estão viajando. Hoje eles estão participando de uma conferência de líderes de igrejas, GKPN, em Goiânia. É um encontro de líderes de igrejas do Brasil e de fora do Brasil, igrejas que têm sido relevantes, que têm feito um trabalho para propagar o Evangelho, e os nossos pastores estão lá. Que honra, que alegria nossa saber que o nosso Deus está levantando, os nossos pastores para serem pessoas diferentes no meio da nossa geração, levantando essa bandeira, a bandeira do Evangelho. Então, eles estão lá, e depois eles vão seguir para uma semaninha aí de férias, de descanso. Então, nós queremos pedir para você que não esqueça de orar pelos nossos pastores. Sempre que você for fazer as suas orações, ore por eles, pela família, Eles precisam também do nosso apoio, do nosso suporte, não só em oração, mas em ação também, Tão bom saber que os filhos, as ovelhas, amam, cuidam dos seus pastores. Então, é por isso que eles não estão aqui, mas em breve já estarão de volta a casa, tá bom? Vamos lá para a palavra? A palavra é bênção de Deus, É um presente que Deus nos deu, deixou a palavra, e eu sou uma pessoa da palavra de papel, do caderno, Raul? Talvez você não trouxe aí a sua Bíblia, Apesar que eu já aprendi com o pastor Felipe Bentley que a Bíblia de celular não é suficiente, tá? Porque o celular, ele não é só Bíblia, ele é 1000 coisas, E quando você pega a sua Bíblia, você está dizendo, agora, meu tempo exclusivo é para a palavra. Então, faça um exercício, lá na sua casa, de abrir a Bíblia e, na sua mente, você dizer, agora esse tempo não é para nada mais, a não ser para a palavra. Mas vamos lá. Isso é só um comentário. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa manhã que foi gerada no meu coração a partir da leitura da Bíblia, do plano de leitura bíblica que estamos fazendo em um ano, E quando você se debruça realmente para ler a palavra de Deus, você e Deus, o Espírito Santo, vocês, você começa a ver coisas, saltam os seus olhos, algumas verdades, alguns detalhes que ninguém nunca falou para você. Ou talvez falou, mas você já nem se lembra mais. Isso é uma bênção, porque significa que qualquer pessoa pode aprender sobre Deus. Nós não dependemos de uma presença de um pastor, de uma autoridade, de um mestre, de um professor. Todos nós, ao abrirmos a palavra, pelo poder que contém nessa palavra, nós vamos ser alcançados por verdades. Então, eu te incentivo a fazer essa leitura. Se você não começou ou está atrasado, não importa, você pode começar agora. Tá? Amanhã a gente começa um novo livro do Novo Testamento. Então, você pode começar daí. E é tão bom, porque a gente aprende mais e mais do Senhor. E lendo a carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu me deparei aqui no livro 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que Paulo disse assim, irmãos, 2 Tessalonicenses 1 e 3, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E isso aqui me chamou a atenção. A fé que vocês têm cresce cada vez mais.
uma fé que cresce. E aí eu cheguei à conclusão, ou parei para pensar, que a fé pode crescer. E, consequentemente, ela pode diminuir. Isso ficou batendo no meu coração. Como que faz? Como que é isso? Fé que cresce? A fé pode não crescer, pode estagnar, pode ficar parada? Sim, pode. Mas nós estamos diante aqui de uma igreja que tinha uma fé crescente. E a minha pergunta para nós começarmos esse momento aqui de reflexão nessa manhã é: como está a sua fé? Crescendo ou diminuindo? Fica aí com essa pergunta. A igreja de Tessalônica é uma igreja impressionante. E se você já estudou sobre a igreja de Tessalonicenses, você sabe que essa é uma igreja modelo, até os dias de hoje. Quando você lê essas cartas de Paulo, você vai perceber características de uma igreja que eu posso e devo imitar. Nós, como igreja, devemos imitar. Tem muitas igrejas que a gente não vai poder imitar, porque, infelizmente, eles se perderam em algumas coisas. Mas a igreja de Tessalônica não, era uma igreja modelo. E sabe o que é mais interessante nisso? Que você pode pensar assim, deve ter sido uma igreja super acompanhada por Paulo, ele ficou por tempos ali, ajudando aquela igreja, plantando, formando líderes e tal, ensinou muito essa igreja, e eles aprenderam, e por isso é uma igreja modelo. Mas não é. Essa igreja, irmãos, essa igreja modelo, ela foi evangelizada, sim, por Paulo, Silas, e depois Timóteo também esteve com eles. Mas você sabe quanto tempo que Paulo ficou ali, em Tessalônica? 3 semanas. Atos 17 diz assim, olha só, para te contextualizar. Atos 17. Ele passou por Anfílopes e Apolônia, depois ele chegou a Tessalônica. E ali, segundo o costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. 3 sábados ele foi na sinagoga, ensinou. Depois disso, levantou uma confusão. E eles foram, expulsos de Tessalônica. Tiveram que sair. Por quê? Porque já começaram a sofrer perseguição. Então, foram 3 encontros na sinagoga, e acredito que ele deve ter feito visitas nas casas, como era de costume, e ali ele pregou o evangelho. E nasceu uma igreja a partir de 3 encontros. E essa é a igreja modelo. E essa é a igreja que Paulo escreve na carta, olha, eu fico muito feliz porque a fé que vocês têm cresce. Não foi uma igreja plantada com anos de dedicação, ele não formou líderes, não fez conferência, seminário, escola de liderança, nada. Ele simplesmente plantou uma semente, e aquela semente encontrou uma terra fértil. Aquelas pessoas estavam sedentas e decidiram no coração delas viver aquilo que elas haviam ouvido de Paulo, de Silas. Essa igreja tem como característica a fé. No livro 1, em 1 Tessalonicenses, a gente vê que Paulo se refere a eles assim, 1 Tessalonicenses 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Olha o que a igreja de Tessalônica tem demonstrado. O trabalho que resulta da fé. Olha a fé aqui. Característica dessa igreja.
Aí depois ele fala sobre o amor e sobre a esperança. Tessalônica é uma igreja fé, amor e esperança. E a primeira característica, fé. Lembra que eu te fiz uma pergunta: como que está a sua fé? Crescendo ou não? Essa foi uma igreja plantada e imediatamente após começou a crescer em fé. Não precisou caminhar por anos e anos. Imediatamente desenvolveu fé. Uma fé independente. Sabe quando o bebezinho está dentro do útero da mãe, ele está ali ligado pelo cordão, né, umbilical, recebendo os nutrientes e tudo mais. Quando essa criança nasce, alguém vai lá e corta. Aí a mãe continua amamentando esse filho, né, seu próprio leite. Aquele filho continua ali, dependente da mãe. E chega um ponto que não precisa mais, ele se torna independente, é uma fase. Na vida do cristão, e baseado nessa igreja, a gente vê a mesma coisa. Foi gerada, uma igreja que foi gerada a partir de Paulo, da sua decisão de levar o evangelho junto com os seus colegas, companheiros. Uma igreja que foi cortado o cordão umbilical, e, a partir dali, decidiu andar de forma independente. Fé independente. Entenda, uma fé independente dos outros, das coisas. Essa é a igreja de Tessalônica. Eu preciso te dizer que Deus não tem fé. Deus não precisa de fé. Deus é. Ele não precisa crer que Ele é. Ele simplesmente é. Quem precisa de fé somos nós. E a palavra fala que há muito dentro do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, mas não fala que tem fé. O fruto do Espírito não contém fé. O fruto do Espírito é aquilo que eu como de Deus e que vai gerar em mim todas essas coisas que eu preciso para a minha vida. O amor, a fé, a temperança, o domínio próprio, a alegria. Tudo isso eu encontro em Deus porque é a essência de Deus. Mas a fé é comigo. A fé é com você. A fé é a sua parte. É você que precisa aprender a desenvolver a fé e a crescer na fé. Logo, nós precisamos entender o que é fé. E aí vamos para aquele texto maravilhoso sobre fé de Hebreus 11. No primeiro versículo, já diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, fé é uma certeza. Alguém já disse para você que o amor não é um sentimento? Alguém já disse? Que você não sente amor, você decide amar, né? É uma decisão. A fé também é assim. A fé é uma decisão. Por quê? Porque é algo certo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para você viver a fé, parece meio esquisito, né? Mas para você viver a fé, você tem que ter convicção. Você tem que ter certeza. Senão você não experimenta a fé. Senão você não alcança a fé. No verso 6 desse mesmo capítulo, nós vemos uma afirmação pesada. Sem fé, é impossível agradar a Deus.
Olha como é grande o valor da fé na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fé, do hebraico, ela vem de uma palavra chamada emuná. Emuná. E para o povo de Deus, para o povo de Israel, para os hebreus, eles tinham uma fé e uma crença que era muito mais explicada de forma prática do que de uma forma espiritualista. Então, emuná traz um peso que talvez você nunca parou para pensar quando você pensou a respeito de fé. O emuná, ele vem de uma certeza, fidelidade, estabilidade, segurança, firmeza. Quando eu falo de uma fé, a fé de Deus, a fé que Deus deseja e quer que você e eu tenhamos, eu estou falando disso aqui, eu estou falando de estabilidade, de segurança, de firmeza. Há um exemplo sobre isso que diz assim: imagine que você está ali no meio do mar, do oceano, você está naufragando e de repente passa um tronco. E você faz o quê? Você se joga nesse tronco, agarra esse tronco e fica ali agarrado com ele, porque você sabe que é ali que está a salvação da sua vida. Então você se agarra nesse tronco e você crê que ele vai te salvar. Isso é emuná, isso é fé. É quando você se agarra a algo ou alguém. Isso é a fé que está descrita em Abacuque 2:4. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela emuná. Então perceba que não é só um sentimento, não é só uma coisa assim que está solta. Fé, eu creio. Não, é uma atitude. Eu me agarro, eu creio, eu sinto segurança, eu sinto firmeza. É uma atitude. Emuná também deriva da palavra amã, que é firmar, resistir, ficar firme, perseverar, confiar. Isso é a verdadeira fé. O nosso país aqui é conhecido, né? O Brasil é o país da fé, da fezinha, né? O brasileiro nunca perde a fé, aquela história toda. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente experimenta a verdadeira fé quando todo mundo se reúne e fala: eu tenho fé que o Brasil vai ganhar a Copa? Vamos juntar a nossa fé. A fé é mais do que isso. E eu creio que a gente tem dentro de nós uma essência, porque tem gente que tem fé num trevo de 4 folhas. Acredita mesmo que se ficar com aquele negócio dentro da carteira, vai ficar rico. Ou, sei lá, talvez seja mesmo só uma superstição. Mas nós aqui estamos falando de uma fé que está pautada em um tronco que se chama Deus. A sua fé é colocada sobre o Criador de todas as coisas. Não é uma criatura, não é uma coisa, não é um objeto. É o próprio Deus, que é onde eu e você devemos depositar essa fé emuná. Não uma fé meia boca, mas a gente vai falar mais sobre isso. Aí vamos olhar ali em Hebreus, porque ele traz vários exemplos
de pessoas que tiveram essa fé emuná. E aí você vai perceber que talvez a sua fé precise crescer. Vamos começar em Hebreus 11, no versículo 4. Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. É a fé emuná que vai fazer com que você ofereça o seu melhor. Se você não tiver uma fé emuná, você não vai chegar num nível de excelência, oferecendo o seu melhor para Deus. Por causa dessa fé emuná, Abel ele foi reconhecido como o homem correto. Para você viver essa certeza diante de Deus, você precisa ter a fé emuná dentro do seu coração, dentro da sua vida. No verso 6, verso 6 não, que eu já falei para vocês. No verso 7, fala que Noé, pela fé, Noé ouviu a voz de Deus. Pela fé, Noé ouviu a voz de Deus. A fé emuná, a fé que se agarrou. Você sabe quem é Noé, né? Você lembra do contexto? Ele foi taxado de louco, doido. Mas pela fé, ele tinha uma fé tão certa, decidida. E aí então ele ouviu Deus. A fé emuná é a fé que gera obediência. Pela fé Noé construiu a arca. Pela fé Abraão foi-se embora para o desconhecido. Ele não tinha um mapa. Mas ele confiou, ele teve fé. A fé emuná. Você, muitas vezes, é chamado por Deus para sair da zona de conforto e avançar para algo que você não sabe muito bem. Se você não tiver essa fé emuná, você não vai. Só através da fé emuná que você vai conseguir. No verso 11, Abraão, pela fé, acessou as promessas. Tinha uma promessa, Abraão, vou te fazer um pai de uma grande nação. Sara era uma senhora de idade. Abraão também já velho. Mas ele teve uma fé emuná. Ele estava agarrado no tronco. E ele acessou as promessas. Você também vai acessar a promessa. Mas se você tiver uma fé emuná. No verso 17, nós vemos que Abraão entregou o seu único e exclusivo. Ele deu Isaac para Deus. Falou, tá bom, Deus. Se você quer o Isaac em sacrifício, eu te dou. Que fé é essa, meu irmão? Era uma fé tão grande que ele tinha certeza, Isaac ressuscitaria. Fé emuná, fé consciente, fé agarrada, fé firme, fé que sabe o Deus que tem. Abraão entrega Isaac, vai até as últimas consequências. Essa é a fé emuná. O que Deus pede para você, que parece ser exclusivo, algo único que você ama, deseja tanto. Se você tiver fé emuná, você vai entregar. Senão você não consegue. No verso 24, pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A fé emuná fez com que Moisés não aceitasse a filiação do mundo. Não quisesse parecer ou ser alguém deste nível, deste mundo. Ele negou essa filiação. Ele aceitou a sua identidade
em Deus. E mesmo que fosse para sofrer as consequências. Porque olha só o que diz o verso. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. É só a fé emuná que vai fazer a gente abrir mão das coisas, da filiação, dos títulos, das coisas deste mundo, mesmo no ponto de sofrer consequências por causa disso. E estamos vivendo dias onde isso vai ser emergente. Nós seremos tentados ou vamos querer deixar de lado um pouco esse negócio de eu sou um cristão. Por quê? Porque vão vir sobre nós. Só vai conseguir resistir a essa pressão quem tiver essa fé emuná. A fé que está disposta a sofrer. Eu vou sofrer. Moisés, ele decidiu isso. Mesmo que ele fosse maltratado, ele continuaria negando a filiação do mundo para aceitar a sua filiação em Deus. Essa é a fé emuná. E me faz aqui também, meus irmãos, pensar que qual é o nível da sua fé quando se trata da palavrinha tão temida, sofrimento? A gente tem fé, a gente canta, a gente adora, a gente serve. Está tudo bem, está tudo ótimo, eu tenho saúde, tenho dinheiro, estou trabalhando, está tudo certo, os meus relacionamentos. De repente, uma coisinha sai do lugar. Quem é você nessa hora? Porque eu sou tão legal. O que adiantou servir tanto? Olha aí o que Deus fez. Eu estou com câncer. Meu marido está doente. O meu pai morreu. O meu filho é rebelde. E a gente começa a dar nomes para a nossa falta de fé. Dar nomes para a nossa fé que começa a diminuir. Mas fé, como eu disse antes, não é sentir, é decidir. Eu decido ter fé. E aí a circunstância, o sofrimento, a batalha, a luta, a dor, a angústia, não vai tirar minha fé. Eu já vi muitas pessoas que voltaram para trás quando se depararam com um problema. Abriram mão, desistiram. Por quê? Porque acreditam que fé, a gente tem fé quando tudo está bem? Quando as coisas estão lindas e maravilhosas? A fé não é só para bons momentos, a fé emuná é para toda a sua vida. E é para crescer, não é para diminuir. É para ser igual Tessalônica, crescendo em fé, crescendo em fé. Você nunca vai chegar num nível máximo de fé. Sempre você pode ir além. Sabe por quê? Porque a fé emuná, ela coloca os meus olhos, não nas circunstâncias, mas na recompensa futura. Se você não entendeu isso ainda, para tudo e começa tudo de novo. Se você não entendeu que a recompensa para essa terra é só uma coisinha, a tua alegria, a tua felicidade, a tua família maravilhosa, o teu trabalho top, o teu carro, a tua casa, tudo isso é bem legal, mas não se compara à recompensa futura. E quem tem fé emuná não está olhando para essas coisas. Está de olho na recompensa futura. Que está lá no verso 26. Considerou sua desonra, Moisés, né? Uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa. Meu irmão, se você está vivendo um momento agora difícil, eu quero dizer, não é hora de você diminuir a fé.
É hora de aumentar a fé. É hora de alimentar essa fé. Eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida no dia de hoje. Talvez você esteja naquele momento excelente. Mas se amanhã bater um vento aí na tua casa, na tua vida, tenha fé emuná. A fé emuná é que nos leva a agir, a nos movimentar. Foi pela fé emuná que o povo atravessou o Mar Vermelho. O Deus do sobrenatural, ele podia ter feito assim, ó. Não podia? Fez cair coisa do céu, fez pegar fogo e não queimava a árvore. Ele faria o que ele quisesse. Mas ele falou, não, vocês vão atravessar. Eu vou abrir, eu vou fazer um negócio aqui agora que vocês vão ficar de queixo caído. Mas vocês vão atravessar. Essa fé é emuná. Será que você tinha entrado? Será que eu tinha entrado nesse negócio? Olhar para os lados e ver um negócio, assim, um paredão de água. Será que a gente teria fé emuná de falar assim, não, eu estou agarrado nessa certeza. Se Ele está mandando eu andar, eu ando. Foi pela fé emuná que os muros de Jericó caíram. Sabe por quê? Porque eles deram voltas ao redor. A fé em ação, a fé é atitude, a fé que não fica assim, ó. Ai, Deus, você é poderoso, faz aí. Claro que Ele faz, se Ele quiser. Mas Ele deu algo para mim e para você, se chama fé. É a nossa parte. Você está disposto a dar voltas ao redor do inimigo, do problema, do muro que está levantado aí ao redor de você? Ou só está ali, Deus, faz aí, Senhor, não suporto mais, eu não aguento. Tem misericórdia. Levante-se, haja, use a fé emuná para fazer aquilo que você tem que fazer, para atravessar o mar, para dar voltas ao redor do muro de Jericó. Depois, Deus faz a parte dele. Essa fé precisa crescer. Pela fé emuná, nós vemos ali no verso 34. Meu Deus do céu, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Você não vai ser forte. Da tua fraqueza é um fato. A gente é fraco. Meu Deus do céu, se eu der um tropicão aqui, eu quebro meu dedo. Mas não assim, ó, num instante. Mas pela fé emuná, o fraco fica forte. Da fraqueza surge a força. Por quê? Porque eu sei, eu estou agarrado. O tronco, eu agarrei no tronco. E eu sei que Ele é poderoso para me salvar. Ele é poderoso para me sustentar. Ele é fiel. Essa é a fé que faz você ser forte. No verso 39, olha que coisa linda. Receberam bom testemunho por meio da fé. Receberam bom testemunho por meio da fé. Ou seja, receberam a aprovação de Deus. Aí te pergunto, todo mundo quer ser aprovado por Deus, né? Coisa boa, parar na frente dele e falar assim, oh, servo bom e fiel. Eu aprovo você. Como o próprio Jesus pôde ouvir do Pai, esse é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Se você deseja ser esse filho aprovado, esse homem aprovado, essa mulher aprovada, procura viver essa fé emuná. A fé que leva você a ver acima das circunstâncias. A fé que te leva a conhecer melhor o seu Deus. Meu irmão, Provérbios 24 diz
verso 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A fé em Deus precisa ser a nossa arma para os momentos bons, onde a gente declara, abre a boca assim para declarar, eu creio mesmo, Deus é o Deus do impossível. Mas e quando eu estou na frente do problemão? Aí já parece que eu começo, nossa, mas é grande, né, o problema? Ui, nossa, eita, já está maior que semana passada. E começa a diminuir. E o problema, e a circunstância, a dificuldade começa a crescer. O que adiantou você ter fé? Se agora você vacila. Limita a sua força. Mas quando você decide, eu já agarrei nesse tronco e eu não largo desse tronco. Pode vir a tempestade, pode vir o problema, você pode sentir a dor, você vai viver a dificuldade, porque não somos filhinhos mimados. Mas nada vai te separar do amor de Deus. Porque Hebreus 11 termina falando de irmãos que sofreram grandemente por causa dessa decisão de seguir a Jesus. Não foi pouca coisa. Foram apedrejados, foram cerrados ao meio, foram postos à prova, foram mortos ao fio da espada, andaram errantes, necessitados, afligidos, maltratados. Mas olha que lindo que Deus deixou para mim e para você. O mundo não era digno deles. Meu Deus, imagina alguém dizer... Quando eu partir para a eternidade, alguém chegar e falar assim, Fran, o mundo não era digno da Fran. Que fé, emuná. Não importa se a Fran morreu cerrada ao meio, ou se morreu de morte natural, com 96 anos, que nem uma lady no sofá de casa. Isso tudo é desculpa para o chamado de Deus, para a eternidade. O que importa é o que eu fiz da minha fé. Não se deixe enganar. É possível que a fé diminua a ponto de perdê-la. Nós vemos em Sansão isso. A fama, as mulheres, as festas e tantas coisas fizeram com que a fé dele diminuísse. Saul também. Só que Saul foi o poder. Cresceu dentro dele aquela certeza de que eu sou o rei, né? Para que eu preciso de uma fé emuná agora? Eu sou o rei. A última palavra é a minha. Diminuiu a fé. Amazias, um rei de Israel, começou tão bem. Só que, de repente, ele resolveu adorar um Deus pagão. Perdeu a fé, diminuiu a fé. Ananias e Safira foi a ganância. Estavam no meio do povo ali, no quentinho da comunhão, mas sucumbiram quando o assunto foi dinheiro. São várias as formas que Satanás usa para tentar fazer a nossa fé diminuir. Eu citei aqui esses 4. Um foi fama, o outro foi o poder, o outro foi a idolatria e o outro foi ganância. Mas pode ser muitas outras coisas, meu irmão. Pode ser uma decepção. Pode ser uma mágoa. Pode ser uma traição. Pode ser uma doença. Pode ser uma confusão.
Quanta coisa pode fazer a tua fé diminuir? E você que estava lá, como diz o povo, pegando o anjo, né, pela perna, de repente, está virado numa coisinha lá. Você precisa cuidar da sua fé. É a decisão nossa. Zelar, cuidar, alimentar a fé. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer isso por você. Lembra que Tessalônica foram 3 semanas. Depois, independência. Independência, você não depende da Fran vir aqui falar, do pastor Jefferson, do seu líder de IGA. Você precisa ter a sua independência, a sua fé precisa crescer em Deus, apesar dos outros falarem. Por isso que se você não se encher da palavra, não vai ser a fé emuná. No máximo vai ser aquela fezinha da superstição. Mesma coisa, só que em vez de falar que você crê no trevo, você fala, não, eu creio em Deus. Mas será que é mesmo assim? Será? Fé emuná, para mim e para a sua vida. Independente da circunstância, independente do momento, se der certo, se não der certo, porque no meu olho, assim, enxergando, era óbvio que tinha que ser daquele jeito, mas daí foi do outro, e isso me abalou. Eu já não sei mais agora, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito. Está faltando fé emuná. Não basta ser só um brasileiro que não perde a fé nunca. É uma decisão. Não importa o que vão falar, o que vão dizer, o que eu vou viver, o que me espera amanhã. Eu estou convicto. Eu estou convicto. E eu vou prosseguir. Eu ouvi uma pessoa falando que a fé é emuná, e eu amo isso, porque eu oro isso. Eu falei, olha, mas alguém também orava isso. É quando você agarra a mão de Deus. E você fala assim, eu não solto mais. Deus, eu estou agarrando aqui na sua mão. E eu não solto. Não solta a minha mão, Deus, porque eu não quero soltar a tua. Quem está com seu marido aí, esposa, pega na mão, agarra a mão, agarra. Agora, vai, faz força para tentar soltar. E o outro segura firme. Está forçando aí? Está fazendo força? Se eu quiser ir ali agora e fazer uma força aqui, para tentar separar essas duas mãos aqui, eles estão num propósito, eles estão decididos. Eu não vou soltar a sua mão. Isso é fé que cresce, meu irmão. Aí, quando vier o problema, e aqui vamos usar o exemplo de um casamento, vocês acham mesmo que os casamentos não vão enfrentar dificuldades? Mas eu tenho uma fé emuná, eu estou decidido. Eu não vou soltar. Eu vou sentir, porque vai me doer. Dói. E como o esforço do inimigo é grande, ele racha mesmo, ele vem para rasgar. Mas eu já decidi, a minha fé é emuná. Eu não abro mão, literalmente, né? Eu não vou abrir. A minha mão está ferrada aqui, cerradinha, fechada. E eu não abro, porque eu sei em quem eu tenho crido, amém? Eu sei. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso que você não pode ficar parado sentindo as coisas. Ai, nossa, pois é, você viu? Olha só, situação. Aí vai, encontra com a amiga. Ai, amiga, olha, está difícil. Meu marido, ixi, só faz coisa errada. Não me dá bola, ele nem olha para mim, amiga. Ai, amiga, é verdade. Ai, amiga, me abraça aqui. Ai, vamos chorar? Vamos. Ai, verdade, o meu também, acredita? Fica ali.
Mas que horas que vai pegar a palavra, abrir e ler? E ouvir? Porque é isso que vai aumentar a sua fé. Chorar no Instagram, reclamar para a vizinha, murmurar. É isso que a palavra de Deus diz? A fé vem pelo ouvir. Se está difícil para você, se o problema está grande, se é uma doença, se é uma separação, se foi uma injustiça, eu não sei. Mas eu tenho uma saída para você. E essa saída se chama fé. Fé emuná. Amém? Fica de pé, por favor. Saia daqui hoje sabendo que a nossa fé não pode estar baseada naquilo que sentimos. E nem naquilo que a gente vê. A nossa fé precisa estar baseada numa decisão. Você se agarra a ela e não solta. Saia daqui sabendo que sim, é possível que um dia lá atrás você tinha uma fé gigante, mas hoje a tua fé está um bebezinho. Não confie que a fé lá do passado vai ser suficiente para te fazer suportar o processo de hoje. A fé precisa crescer, seja independente, se encha da palavra. Faça aquilo que precisa ser feito, atravesse o mar, dê as voltas ao redor do muro. Faz o que tem que fazer para que a sua fé cresça e não diminua. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor.